É isso mesmo, Antônio Filho. Como ontem saiu uma matéria aí sobre a tecnologia RFID, que seria mais um chip aí tecnológico que evitaria a população andar sem dinheiro, com algumas chaves, porque o chip faria tudo isso, né? E já do lado religioso, gerou muitos boatos que seria conhecido como chip da besta. Vamos falar aqui com o pastor Santiago, né? Pastor, bom dia, que vai nos explicar mais um pouco sobre esse lado aí religioso. O que seria mesmo esse chip da besta? Bom, primeiramente é preciso entender que isso envolve uma matéria chamada na Bíblia de escatologia, que trata sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos do fim dos tempos. E realmente a Bíblia ela não fala de um chip propriamente dito, a Bíblia vai falar de um sinal, de um número ou o nome de um homem, que no caso seria do anticristo, que aconteceria no final dessa era, no chamado período da grande tribulação. Então existe nessa questão várias linhas de interpretação, e eu vou responder dentro daquilo que nós assembleianos defendemos como sendo a nossa linha de interpretação escatológica. E nós assembleianos nós defendemos o chamado dispensacionalismo pré-tribulacionista, ou seja, nós acreditamos que a igreja ela será arrebatada, ou seja, tirada do planeta Terra antes do período da grande tribulação, que é o período do anticristo. E essa questão do chip, como estão falando, nós devemos entender que a Bíblia não fala de chip, a Bíblia fala de um número, a Bíblia fala de um nome, de um homem que, no caso, o anticristo. Nós estamos ouvindo aí boatos, muitas pessoas com medo acerca disso, mas isso é o que nós chamamos de sensacionalismo, que é, na verdade, explorar um fato sensacional que está acontecendo e tentar fazer uma conotação com as profecias bíblicas. E nós não acreditamos que esse chip, como estão falando, seja a marca da besta, o número da besta, como estão aí mencionando e falando. Possa ser que tenha alguma coisa com o futuro distante, possa até ser, mas nós, assembleianos, não acreditamos. E se nós formos explicar por quê? Porque essa questão do número da besta, do número do anticristo, é um fato que vai acontecer só após a igreja ser arrebatada. Porque nós somos pré-tribulacionistas. Acreditamos que a igreja não passará por esse período da grande tribulação, aonde o anticristo vai reinar. Então, nós acreditamos que primeiro a igreja vai ser arrebatada, tirada por Jesus dessa terra, aí depois acontecerá esse período da grande tribulação, onde haverá esse homem chamado de anticristo, será um governador mundial, e aí sim ele vai governar o mundo, estruturar o mundo, de tal forma que depois ele vai exigir adoração, e ele sim é que implantará esse sistema no planeta, que é o sistema aí chamado de chip, né? O número da besta. Então, é somente mais uma tecnologia, né? Exatamente. Nós acreditamos que isso é apenas mais uma tecnologia. Tem alguma conotação, alguma coisa em comum? Tem. Mas nós não somos sensacionalistas. Nós acreditamos, o apóstolo Paulo, eu vou citar a Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele foi muito claro que disse que o anticristo só se manifestaria quando um que o retém fosse tirado. E os escatologistas dizem que essa expressão, um que o retém, refere-se ao Espírito Santo, que vai tirar a igreja antes de acontecer a grande tribulação, e só depois que acontecer isso é que haverá a manifestação do anticristo. Então a população pode ficar tranquila, a questão, a Bíblia que não tem nada a ver esse chip. Inclusive, devo dizer para os irmãos que muitos surgiram no decorrer da história, muitos sensacionalistas surgiram no decorrer da história, aproveitando esses mesmos acontecimentos, fazendo conotações com as profecias bíblicas e caíram no descrédito. Devo dizer que todos devem descansar e ficar tranquilos, porque a questão do chip só vai acontecer no período da grande tribulação, que os irmãos conhecem a Bíblia, é o período de 7 anos de grande tribulação nessa terra,
e nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não passará pela grande tribulação. Jesus vai arrebatar a igreja antes disso acontecer e só depois é que haverá a manifestação desse período. Muito obrigada, pastor. Voltamos com você aí no estúdio, Antônio Filho.